Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9, né? E o título da mensagem é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel, né? Que diz o seguinte: em Cristo Jesus, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque em todos os que são de Israel, são israelitas. Vou repetir esse versículo, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, não é pelo nosso querer, não é pela nossa rapidez, né? E sim pela vontade de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Deus. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Isso aqui me lembra, irmãos, aquela passagem, de Jonas, quando o Senhor mandou que ele fosse à cidade de Nínive, O Jonas estava ali na casa dele, quieto, sossegado. O Senhor falou para ele: levanta-te e vai à cidade de Nínive, Porque o povo de Nínive, o pecado estava tão alto que subiu às narinas de Deus. E Deus propôs para eles uma condição, Ou se convertiam todos a Cristo, de se arrepender dos seus pecados, passassem a viver com retidão, ou o Senhor acabaria com aquela cidade inteira. E o povo de Nínive era um povo bárbaro, e o profeta Jonas, sabendo que o povo era bárbaro, tentou esquivar da ordem de Deus, de maneira... O Senhor mandou ele para Nínive, e Jonas levantou e foi conforme o Senhor mandou, mas não para Nínive, foi e comprou passagem para Tarsis, Ou Tarsis, como entendam, E entrou no navio e foi embora para o navio afora, Porque ele sabia que o povo era bárbaro, ele ia lá pregar para aquele povo e ele temeu a morte, ser morto por aquele povo, E depois que ele foi lançado no ventre da baleia, a mensagem é outra, não é esta, Ele foi, aí a baleia, depois de 3 dias e 3 noites, vomitou ele na praia de Nínive, ele já piou já saiu da boca da baleia, já desceu pregando a palavra de Deus, cumprindo a ordem, a determinação de Deus, da forma que Deus mandou. Já saiu, eu imagino assim, a baleia chegou com ele assim no ventre e vomitou ele na praia. Eu imagino que Jonas saiu às cambalhotas, e levantou no pé ali, já saiu pregando a palavra de Deus, porque ele sabia que a coisa era séria, Ou prega, ou prega, ou prega. Faça o que eu te mando. Faça, ou faça, ou faça. Não tem escapatória, E aquele povo se arrependeu, pela forma que Jonas pregou para aquele povo, Eles entenderam, recebeu a palavra de Deus. Essa notícia chegou aos ouvidos do rei, e o rei imediatamente decretou, para que o povo de Nínive inteirinho entrasse em jejum e oração, que despisse das suas vestes normais e vestisse pano de saco e dobrasse na cinza. Durante 3 dias não era para comer nem beber. Nem o povo e nem também os animais. Era para tudo ficar assim em jejum. Porque quem sabe Deus se arrependeria e não faria o mal que eles iriam fazer. E Jonas saiu de Nínive após ter pregado. Jonas foi e fez uma barraca no alto do morro assim, ficou ali espiando para ver o que Deus faria com aquela cidade, com aquele povo bárbaro, pecadores, contumaz, Povo ali que estava mergulhado no lamaçal do pecado. E Jonas ficou olhando, fez uma barraca e ficou ali, por causa do sol. E veio a noite e Jonas adormeceu naquela barraca. E quando amanheceu o dia, Jonas estava ali do alto observando para ver o que Deus faria com o povo de Nínive, o que Deus ia fazer. E Jonas viu que Deus não tinha liquidado com o povo e com a cidade.
Jonas queria que o povo de Nínive e a cidade fosse liquidada, mesmo ele tendo ido lá pregar, porque o povo era bárbaro. Na cabeça de Jonas, o povo merecia a morte. A cidade merecia ser inundada, merecia acabar com tudo. Era na beira da praia, Deus acabava com ela facinho. Era só fazer as águas invadir a cidade e acabar com tudo, né? E Jonas queria isso, que Deus fizesse assim. Exatamente por causa dos pecados daquele povo. Era um povo pecador, assim, dos mais horrendos que tinha na face da terra naquela época. Talvez a mais horrenda, porque Deus falou, vai e prega, porque senão eu vou acabar, né? Só que Deus ouviu as orações dos pecadores. Grandes pecadores, horrendos, contumaz. Deus havia prometido acabar se eles não se arrependerem. Mas eles se arrependeram, irmãos. Eles ouviram a palavra do profeta, receberam, o rei decretou e o povo obedeceu e cumpriu. E Deus arrependeu do mal que fazia a eles, e não acabou. E Jonas, vendo que Deus não acabou com o povo, Jonas, a profeta, conhecia o poder de Deus, sabia que Deus falava e cumpria, né? E Jonas se entristeceu, porque Deus não acabou com o povo. Deus deu vida para o povo. Deus deu fogo de vida para todos eles, né? E Jonas entristeceu, e ele, no seu pensamento, no seu coração, né, e ele falou para Deus, eu sabia que o Senhor não faria, que o Senhor não faria o que o Senhor tinha falado que ia fazer, que o Senhor ia se arrepender de ter feito isso com o povo, de liquidar com aquela nação, aquele povo de Nínive, né? Eu sabia que o Senhor era misericordioso, o Senhor não faria isto. E Jonas se entristeceu, porque ele queria o fim daquele povo, né? Mesmo ele tendo cumprido, obedecido e pregado, né? Aí Deus, para mostrar para Jonas, né, o que é amor, o que é perdão, o que é misericórdia, né? Deus fez nascer durante a noite, né, um pé de aboboreira, ou seja, um pé de abóbora, uma aboboreira linda, maravilhosa. E Jonas levantou de madrugada, de manhã, e ficou maravilhado com aquele pé de abóbora que tinha nascido ali em cima da sua barraca de madeira, né, que ele tinha feito. E ele ficou super feliz e foi ali acariciar as flores das abóboras. Deus fez nascer, crescer e já ficar toda florida. E Jonas maravilhado com aquilo, adorando aquilo tudo, né? E Jonas, né, passou, né, pegou no sono, dormiu, e quando ele acorda, estava tudo murcho, a aboboreira. Não tinha mais nada ali, aquela beleza toda que ele viu, aquela maravilha que ele via, né? Estava linda demais. E Jonas ficou muito triste, porque a aboboreira tinha morrido, né? Aí Deus falou para ele, você está vendo, Jonas, como é que é as coisas, né? Eu falei que acabaria com o povo de Nínive, né? E eu tive misericórdia deles, não acabei com eles. Era um número enorme de pessoas, né? Se não me falha a memória, em torno de 130 mil pessoas, 1000 almas, eu não lembro bem exatamente, mas eu lembro a mensagem é esta exatamente do jeito que eu estou falando, né? E Deus não acabou com o povo. Por quê? Porque o povo se arrependeu, o povo voltou-se para Deus, e Deus ouviu e ficou satisfeito com o arrependimento do povo. O povo pediu perdão durante 3 dias, a cidade inteira em jejum, ninguém comeu, ninguém bebeu, nem os animais. Até os animais ficaram em jejum, despiram das roupas, das suas vestes normais, vestidos de pano de saco e cinza, ajoelhado ali, clamando por misericórdia. E Deus teve e tem misericórdia. Deus teve e tem misericórdia. E não acabou com aquele povo. Aí Deus falou para você, está vendo, Jonas? Você, por causa de um pé de abóbora, ficou triste, ficou aborrecido, ficou entristecido, por causa de um pé de abóbora que morreu. Um pé de abóbora que de manhã nasce, né? Durante a noite nasce, floresce, depois durante o dia vem o sol, mata e seca, porque o pé de abóbora tinha secado por causa do sol, né?
Falou, se você entristeceu por causa de um pé de abóbora, Jonas, que secou e morreu, imagina eu por milhares de almas, Jonas, de seres humanos. Como é que eu não posso ter misericórdia, Jonas? Né? Esse é o nosso Deus, irmãos. É assim que o nosso Deus age. É assim que ele faz. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Né? Segunda Crônicas 7:13 a seguir, 13:14. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e ouvir a minha voz e se arrepender de seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, né? Eu ouvirei dos céus e me arrependerei, né, de todo o mal que eu havia de fazer e não farei, né? Estou resumindo aqui para abreviar a mensagem, mas é isto que Deus fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na íntegra é isto que diz a palavra de Deus. Então Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é justiça, mas o nosso Deus tem misericórdia, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque que se queixa ele ainda? Porquanto quem resista à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, Pai. Deus agiu exatamente assim com a cidade de Nínive, por intermédio do profeta Jonas. Aleluia, Pai. Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, para que também desse conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aleluia, Pai. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra, ou seja, chuva de fogo e enxofre, pó e cinza, não sobraria nem raiz e nem ramo. Aleluia, Pai, se não fosse a misericórdia do Senhor e os remanescentes os quais o Senhor deixou. Aleluia, Pai. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Eles não buscavam, irmãos, mas pela pregação de Paulo e dos demais pregadores, dos apóstolos, né? Eles ouviram, entenderam, aceitaram, receberam e se converteram. Ao contrário dos judeus, que já vinham, ou de muitos judeus, porque nos judeus também tem muitos que foram salvos. Mas muitos judeus que não aceitaram, que não receberam, inclusive mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o nosso povo, né? O Senhor veio para eles, né? Eles ouviram a palavra durante 1445 anos antes de Cristo, 1450 anos, e ainda assim o rejeitaram. Mas os gentios que nunca tinham recebido, que não era nação eleita nem escolhida do povo de Deus, não pertenciam, mas ouviram e se converteram. Por isso que o Senhor fala, aquele que não era meu povo, né? Porque não era um povo de Deus, os gentios. O povo de Deus era somente os judeus, a nação eleita, escolhida, separada, né? E aí, o que aconteceu, né? Este é para mim varão muito valoroso. Ele irá pregar o meu evangelho aos gentios. Eu lhe mostrarei o quanto haver de padecer por amor de mim e do meu nome. Aleluia, Pai. E assim Paulo foi, no meio do povo brabo, no meio do povo bravo, no meio do povo bárbaro. E foi. E o Senhor foi com ele o tempo todo. E o resultado foi extraordinário. Foi maravilhoso, né? E também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Esta palavra me faz lembrar de Isaías, de Elias, né? Quando Jezabel queria matá-lo e perseguindo, após ele ter vencido, né? Ter disputado e vencido 850 falsos profetas, 400 de Baal e 450 de Azer, né? Ou ao contrário, 450 de Baal e 400 de Azer. Ele sozinho venceu todos eles, através da oração. Mensagem extraordinária, maravilhosa, que também traí no outro dia, né? E quando Jezabel quis matá-lo, ele perdeu o ânimo e falou para o Senhor, já basta, Senhor, já chega, né? E o Senhor sacudiu ele, chacoalhou ele, né? E falou, porque ele sozinho venceu 450 homens valentes, escondendo de uma mulher, né? Era uma mulher bárbara, uma mulher que realmente perseguia e matava, mataram muitos, e ele falou para Deus, o Senhor não vê, Senhor,
como Jezabel matou todos os seus profetas, e só eu fiquei de resto? Deus falou, não, Elias, ainda tem 7.000. Aleluia, Pai. Ainda tem 7.000 que eu guardei, que não comeram e não se curvaram na mesa de Jezabel. Aleluia, Pai. Surimicanto e andalabaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Tiveram fé, receberam, aceitaram, entenderam, né? E a fé do Senhor foi dada ao coração dos gentios. O Senhor, porque a fé, irmãos, é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé em quem? Fé em Jesus. A fé faz o homem crer. E o crer em Jesus, o homem recebe a graça. Através da graça ele pratica a justiça, né? Ele pratica justiça, né? E aí ele recebe, né? Fé, justiça e graça. Aí o homem pratica a justiça e completa, né? Fica completo, né? Toda a armadura de Deus sobre este homem. Efésios 6:10. Torna-se esse varão valente e valoroso, bravo guerreiro de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aleluia, Pai. E esta pedra, irmãos, chama-se Jesus Cristo. Esta pedra foi posta como cabeça da esquina. E ai daquele que tropeçar nesta pedra, diz a palavra de Deus. Está lá em Salmos 115, 116. Ai daquele que tropeçar nesta pedra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Salmo 116. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a palavra afirma, né? Esta pedra de tropeço, né? Foi colocada em Sião. Sião quer dizer Jerusalém, né? Jerusalém. Jesus veio para os seus, e qual é a cidade do grande rei, irmãos? Qual é a cidade do grande rei? Chama-se Jerusalém, né? Ali foi colocado, ali foi construído o templo de Salomão, né? Ali foi construído, né? A palavra, inclusive, Davi orando diz, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Tem muitas outras passagens falando de Jerusalém. Então, Sião, que a palavra cita aqui, é Jerusalém. E Jesus, ali é a cidade do grande rei, né? E foi exatamente ali que crucificaram Jesus, né? E ali ficou, ali nasceu, ali surgiu, ali existe a pedra de tropeço, que se espalhou por toda a face da terra, né?
Aleluia, Pai. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, né? Porque ali em Jerusalém foi construído o templo de Salomão, ali foi o lugar que Davi escolheu para Salomão, seu filho, o oitavo filho de Davi, construir a casa de Deus, morada de Deus, né? Então ali se tornou-se exatamente a Sião terrestre, Jerusalém, né? Porque a Sião significa céu, né? A Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, haverá para o povo de Israel, para os escolhidos de Deus, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, que será a Jerusalém celestial, né? E ali Jesus veio e ali mataram Jesus. Ali os que tropeçaram nesta pedra, né? Tropeçaram para a sua confusão eterna. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, ele é a pedra de tropeço, ele é a rocha eterna. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?